Sun Jin-woo, ao entrar no covil duplo, acabou encontrando o maior inimigo que ele já tinha visto até então: as estátuas, que são monstros de nível S. Porém, após subir de nível, ele acabou voltando para essa mesma sala, onde pôde enfrentar novamente as estátuas e seu verdadeiro líder, com muito mais força agora. Então, se você quer saber como foi a batalha de Sun Jin-woo contra o arquiteto, então fica aqui comigo, que é isso que eu vou te mostrar agora. Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Gabriel e hoje vamos ver a revanche de Sun Jin-woo contra as estátuas, ou melhor conhecido como o arquiteto. Então eu peço que, se você está gostando dos vídeos de solo leveling e quer que eu continue trazendo para vocês, que você deixe o seu like no vídeo. Isso me mostra que vocês realmente querem mais solo leveling aqui no canal. Mas com isso então, vamos agora para Sun Jin-woo contra o arquiteto. Após conseguir sobreviver ao covil duplo, Sun Jin-woo ganhou o sistema de níveis, uma habilidade muito semelhante a um jogo, que conforme ele vai ganhando XP, ele vai subindo de nível e consequentemente ganhando força. Em algumas ocasiões especiais, subir de nível dava para Sun Jin-woo chaves especiais para abrir dungeons secretas do próprio sistema, permitindo com que ele ganhasse ainda mais experiência. Porém, uma chave em especial chamou a atenção de Sun Jin-woo, chamada de Chave do Templo de Cartenon, que, como descrição, dizia abrir o Templo de Cartenon. Mas, diferente das outras, essa só poderia ser usada quando ele alcançasse o nível 100. Assim então, depois de muitas batalhas contra monstros, Sun Jin-woo finalmente alcança o nível 100, passando até mesmo para o nível 101. E com isso, uma nova informação apareceu em sua chave. Agora estava dizendo que após uma certa quantia de tempo, a localização específica do portal onde ele poderia usar a chave seria revelada, e uma contagem regressiva de várias horas começou no sistema. O tempo então passou e finalmente a localização do portal foi revelada para Sun Jin-woo. Assim então, ele sai de casa e vai imediatamente até o local. Chegando até onde o sistema o enviou, ele de repente se depara com o portal sendo protegido por agentes da Associação de Caçadores e acaba descobrindo que aquele portal já estava aberto há 3 dias e que, inclusive, uma guilda já estava fazendo a raid nela. Sun Jin-woo então imediatamente diz que esta raid precisa parar porque os caçadores lá dentro estão em perigo. Os agentes ficam confusos porque a sua medição dizia que o portal da dungeon era apenas de rank C, mas mesmo assim Sun Jin-woo entra no portal dizendo que iria tirar todos de lá de dentro. Enquanto isso, dentro da dungeon, a guilda que havia começado a exploração se depara com uma enorme porta, mas não importa o que eles faziam, esta porta não se abria. Sun Jin-woo então de repente chega até onde eles estão e ele se aproxima da porta e percebe uma fechadura, e ao colocar sua chave na fechadura, a porta, que era imóvel, então se abre deixando todos surpresos. Um dos membros da guilda então se aproveita da porta aberta e tenta entrar na sala, mas assim que ele dá um passo para dentro, um golpe vem direto em sua direção e Sun Jin-woo o puxa rapidamente. Todos então percebem o imenso perigo daquela sala e Sun Jin-woo entra sozinho, com a porta se fechando novamente no mesmo instante em que ele entra na sala. Com a porta se fechando, várias tochas azuis se acendem ao redor da sala, revelando que aquele na verdade era o covil duplo, o mesmo local em que Sun Jin-woo quase morreu no começo da história e também o lugar onde ele ganhou seus poderes. Esse era o local em que tudo começou. Todas as estátuas estavam postas em seus lugares, mas ao entrar na sala, Sun Jin-woo percebeu algo diferente que ele não tinha percebido a primeira vez que esteve lá. Ele percebeu que aquelas estátuas não são inimigos e nem mesmo são criaturas vivas, são apenas marionetes de um outro ser. Ele então se aproxima da estátua com capuz e asas de anjos que estava segurando os mandamentos e percebe que, na verdade, ela é o verdadeiro vilão da dungeon e o que controla todas as outras estátuas. Então, ao ficar parado na frente da estátua, de repente, ela se revela. Com um olhar assustador, a estátua começa a se mexer, enquanto se levanta, os pedaços de pedra envoltos em seu corpo
começam a se despedaçar, inclusive a Pedra dos Mandamentos. Suas 6 asas negras ficam expostas e uma parte de sua verdadeira forma é revelada. Sun Jin-woo então olha para o ser na sua frente e pergunta se foi ele quem o chamou até ali, dando para ele a chave para o covil duplo. E o ser responde que sim. Sun Jin-woo então pergunta se ele é um monstro, mas o ser apenas diz que esta é a pergunta errada para se fazer. Em vez de saber quem ele era, ele diz que Sun Jin-woo deveria querer saber o que ele se tornou ao sobreviver ao covil duplo. O ser então fala que esse será o seu último teste, e se ele conseguir continuar de pé até o fim, então tudo o que ele deseja saber será revelado. E enquanto diz isso, as estátuas da sala de repente começam a se mexer e caminham em direção a Sun Jin-woo. Imediatamente vendo as estátuas vindo em sua direção, ele ordena que suas sombras saiam para lutar. Mas o ser, estalando os dedos, diz que isso não vai acontecer, já que esse é um teste para testar sua força, e não a de seus servos. De repente então as sombras não conseguem sair, e uma mensagem chega para Sun Jin-woo que até o fim do teste final ele não poderá usar suas habilidades de classe. E que até mesmo o uso de poções e de itens estão temporariamente desabilitados, além também que é completamente proibido sair daquela sala. Nesse momento então todas as estátuas atacam ao mesmo tempo, e Sun Jin-woo não pode usar nada além de sua força física e seus equipamentos para enfrentar todas aquelas estátuas. E apesar de estar em desvantagem numérica, com a incrível força que ele adquiriu subindo de nível, ele estava facilmente derrotando as estátuas que o atacavam, o que deixa o ser animado, dizendo que ele evoluiu demais, mas que ainda é cedo demais para o fim do teste. Ao dizer isso, de repente a maior estátua de todas, que ficava no meio da sala, então se levanta. Seu tamanho é várias vezes maior que as outras estátuas que Sun Jin-woo estava enfrentando. E com um sorriso sinistro no rosto da estátua, o ser fala que agora é hora de louvar a Deus. Com a estátua gigante, a batalha começa a ficar cada vez mais intensa. Enquanto está lutando contra as estátuas menores, de repente a maior se prepara para disparar um raio de seus olhos. Sun Jin-woo percebe que não será capaz de desviar a tempo. Então, como última alternativa, ele usa sua técnica Toque do Dominador, uma espécie de telecinese para levantar 3 estátuas e colocar elas na frente do golpe. O disparo então despedaça as 3 estátuas e ainda atravessa mesmo assim, indo direto para Sun Jin-woo, que rapidamente consegue se desviar. Ao ver esse poder destrutivo, ele fica assustado. Mesmo com a força que ele tem agora, ser acertado seria um problema gigantesco. Ao passar por essa quase morte, a habilidade telecinética de Sun Jin-woo, Toque do Dominador, acaba evoluindo para sua forma final, chamada Autoridade do Monarca, deixando esse seu poder ainda mais forte. Assim então, imediatamente após desviar, ele dá uma arrancada em direção à estátua gigante, que no mesmo instante levanta seu pé e acerta com toda a força em cima de Sun Jin-woo. Mas isto ainda não foi o suficiente para pará-lo. Sun Jin-woo consegue desviar e dá outra arrancada para cima, subindo em direção à cabeça da estátua. Porém, assim que ele faz isso, a estátua prepara mais um ataque. Ela começa a carregar para disparar uma rajada de seus olhos, que naquela situação era certo que acertaria em Sun Jin-woo. Então, mais uma vez, ele teve que agir rapidamente, e usando sua nova técnica de telecinese, ele se auto-impulsiona para o ombro da estátua, se desviando do golpe e chegando até a sua cabeça. Ao ver Sun Jin-woo em seu ombro, a expressão da estátua, que em todo momento era um sorriso perturbador, muda pela primeira vez para uma expressão de preocupação. Sun Jin-woo então ataca a cabeça da estátua, disparando vários cortes com sua adaga ao mesmo tempo. Porém, apesar de sua força, nenhum golpe causou qualquer efeito na estátua.
todos deram apenas arranhões superficiais. A resistência da estátua era forte demais, fazendo com que sua expressão com um sorriso sádico voltasse para o seu rosto. Mas Sun Jin-woo não desiste. Ele diz consigo mesmo que se sua adaga não funciona, ele usará sua própria força física. E ao dizer isso, ele pula em direção à cabeça da estátua, a agarra e prepara um golpe com toda a sua força que ele veio acumulando durante todo esse tempo. A pressão em seu braço até rasga sua camisa, e a força desse golpe cria um impacto tão grande que, além de quebrar parte de sua cabeça, ainda joga a estátua no chão, que cai completamente derrotada. Sun Jin-woo então volta para o chão e imediatamente é atacado pelas outras estátuas, mas com sua nova técnica de telecinese aprimorada, ele facilmente domina todos e os forçam violentamente contra o chão, vencendo todas elas ao mesmo tempo. Com isso, Sun Jin-woo então se aproxima do ser e fala para ele cumprir o que prometeu, e lhe contar tudo. Mas sorrindo, o ser diz que ainda não acabou, porque ele é o seu verdadeiro teste final. Nesse instante, uma missão de emergência aparece para Sun Jin-woo, de que ele deveria derrotar seu oponente final em apenas 10 minutos. Caso isso não fosse feito, seu coração pararia no instante em que o tempo acabasse. Sun Jin-woo então olha para o ser na sua frente e mais uma vez pergunta quem ele é. Então, sorrindo, de repente a camada de pedra começa a cair de seu rosto, revelando sua verdadeira forma. E então, ele responde a Sun Jin-woo que ele é o arquiteto. O arquiteto então se revela completamente, mostrando possuir 8 braços. Então, levantando seus braços, ele de repente some da visão de Sun Jin-woo e em um piscar de olhos aparece do seu lado, deixando ele muito surpreso com sua velocidade. Mas antes que Sun Jin-woo pudesse fazer qualquer coisa, o arquiteto acerta um enorme soco com 4 de seus braços, o acertando em cheio e o arremessando com uma força devastadora até a parede, no qual Sun Jin-woo até cospe sangue com o impacto. Porém, sem dar tempo, o arquiteto continua seus ataques e vai para cima de Sun Jin-woo, que rapidamente se recupera e desvia dos golpes. Mas o arquiteto continua atacando. Com seus 8 braços, ele não para de atacar. Sun Jin-woo continua com seu espírito firme e se defende de vários golpes, o que deixa o arquiteto animado. Mas a vantagem de braços permitia ele dar muito mais golpes, e assim então ele ainda continuava acertando seus ataques. Sun Jin-woo, percebendo que estava em uma situação difícil, decide dar um golpe no arquiteto, o arremessando para longe e ganhando espaço. Sun Jin-woo então continua exigindo respostas do arquiteto. Ele pergunta por que ele criou o sistema de níveis e por que ele foi escolhido como um jogador. O arquiteto então avança em direção ao Sun Jin-woo, que imediatamente usa sua técnica telecinética, Autoridade do Monarca, para tentar pará-lo, mas esse golpe era completamente inútil contra ele. O arquiteto, sorrindo, então diz para Sun Jin-woo que mesmo que ele morra, as respostas que ele irá receber já estão definidas. E ao dizer isso, de repente 8 armas são disparadas em sua direção, e o arquiteto segura cada uma delas com um de seus braços. Mas Sun Jin-woo ainda continua perguntando. Ele pergunta por que ele foi escolhido para receber esse poder, e o arquiteto responde que não foi ele quem o escolheu, que no final das contas ele foi apenas o arquiteto e o criador do sistema. Então, dizendo isso, o arquiteto pula em sua direção, o atacando com todas as suas armas. Sun Jin-woo desvia, e nesse momento ele percebe algo diferente dentro dele. Ele percebe seus sentidos ficando cada vez mais apurados e consegue ver perfeitamente o movimento de cada um dos golpes do arquiteto. Isso assusta o arquiteto, que percebe que Sun Jin-woo está ainda mais rápido que antes. De repente, então, Sun Jin-woo se aproxima e arranca um braço do arquiteto, que fica enlouquecido com isso. O arquiteto então ordena que suas estátuas se levantem e todas elas, inclusive a gigante, se levantam e vão para cima de Sun Jin-woo.
deixando a batalha cada vez mais difícil. Enquanto isso, os 10 minutos estavam passando e faltava apenas 3 minutos para o fim da missão. Sun Jin-woo lutava contra as estátuas enquanto avançava em direção ao arquiteto, conseguindo arrancar vários outros braços seus, mas sofrendo várias lesões por isso. Assim então, com o ataque final, Sun Jin-woo consegue chegar até o pescoço do arquiteto e jogar ele contra o chão. Ao cair, o arquiteto declara no mesmo instante que o teste acabou. O arquiteto então levanta seu dedo e diz para Sun Jin-woo que as respostas estão dentro dele próprio. Nesse momento, uma caixa de diálogo aparece para Sun Jin-woo, dizendo que as memórias foram liberadas e se ele aceita ver. Quando Sun Jin-woo então clica em sim, uma luz enorme toma conta do local e ele é teleportado em uma forma astral para um outro mundo cheio de monstros, onde ele começa a ver as memórias. De repente do céu, um portal se abre e guerreiros prateados saem do portal e começam a enfrentar os monstros em uma gigante e intensa guerra. Os guerreiros prateados eram fortes e estavam dizimando completamente os monstros um por um. Mas quando todos os monstros estavam praticamente aniquilados, os guerreiros prateados de repente pararam, porque um homem apareceu em frente a eles. Esse homem então, com apenas uma ordem, ergam-se, transforma todos os monstros mortos em sombras de seu exército. Esse era o Monarca das Sombras. As sombras dos monstros que voltaram à vida voltaram a guerrear contra os guerreiros prateados. E agora, com o Monarca das Sombras as controlando, a vitória era iminente. E os guerreiros prateados foram praticamente dizimados por eles. Porém, esse não era o fim. De repente, portais se abriram diante do Monarca das Sombras e suas sombras. E de dentro desses portais, monstros começaram a sair. E esses monstros começaram a atacar o monarca e suas sombras, fazendo Sun Jin-woo perceber que esta era uma guerra interna. O Monarca das Sombras não estava do lado nem dos monstros, nem dos guerreiros prateados. Enquanto Sun Jin-woo via essas memórias, foram chamados até aquela dungeon a famosa Guilda Hunters, e entre eles 2 heróis classe S. Eles então entraram na dungeon e assim que fizeram isso, sentiram uma energia gigantesca vindo lá de dentro. Eles então avançam e chegam até o covil duplo, onde encontram o arquiteto e suas estátuas. E parado em pé atrás dele estava Sun Jin-woo, que estava inconsciente vendo as memórias. O arquiteto furioso então fala como eles ousam interromper o descanso de seu rei e ataca os caçadores junto com suas estátuas. E mesmo sendo alguns classe S, eles ainda não estão nem perto de serem páreos para o arquiteto. E percebendo que teriam que fazer algo, senão todos iriam morrer, o líder da guilda tenta acordar Sun Jin-woo por acreditar que apenas ele poderia o salvar, mas o arquiteto o impede. Enquanto isso, dentro das memórias que Sun Jin-woo estava vendo, de repente ele para de ser apenas um espectro vendo tudo de cima e passa a ver o mundo dos olhos do Monarca das Sombras. Ele literalmente se torna o monarca em suas memórias, e um segundo coração negro começa a bater no seu peito. Assim que Sun Jin-woo vê isso, uma caixa de diálogo aparece dizendo que as memórias foram lidas completamente. Enquanto isso, o arquiteto continua dizimando os caçadores. Ele diz que irá matar todos e que naquele dia um grande monarca chegará a este mundo. Só que assim que ele diz isso, Sun Jin-woo, que havia acordado por ter acabado de ver as memórias, imediatamente acerta um soco em seu rosto e o joga no chão. Sun Jin-woo, então, com uma aura roxa em seu peito, pergunta ao arquiteto o que ele fez com seu corpo. E ao ver isso, o arquiteto fica assustado. O arquiteto grita perguntando por que o rei não voltou, por que o rei não assumiu o corpo de Sun Jin-woo, como ele foi capaz de manter a consciência mesmo recebendo o coração negro. E então aí, o arquiteto chega à conclusão de que o Monarca das Sombras, no fim, acabou o traindo. Basicamente, há muito tempo atrás, o arquiteto fez um acordo com o Monarca das Sombras, de criar um sistema para que um humano fosse capaz de suportar todo o seu poder, e assim ele pudesse voltar à vida. O Monarca das Sombras então escolheu o Sun Jin-woo.
Mas, na verdade, o Monarca das Sombras não planejava voltar à vida, mas sim apenas passar seu poder para ele. Assim então, com o coração negro, Sun Jin-woo se tornou o novo Monarca das Sombras e ganhou uma quantidade absurda de mana. Sun Jin-woo então pisa na cabeça do arquiteto e se prepara para matá-lo. Nesse momento, o arquiteto, tentando sobreviver, manda suas estátuas atacarem os caçadores. Ele fala para Sun Jin-woo que se ele o matar, ele voltará a ser um herói classe E e então todos serão mortos pelas suas estátuas. Mas Sun Jin-woo não acredita em suas palavras. Ele continua convicto de que permanecerá com sua força, mesmo com a morte do arquiteto. O arquiteto, então, vendo que essa sua mentira não iria funcionar, decide usar o próprio sistema dentro do Sun Jin-woo para forçá-lo a não matá-lo. Mas assim que ele tenta fazer isso, ele não consegue mais acesso ao sistema. Sun Jin-woo o dominou completamente. Então, com um único golpe, Sun Jin-woo despedaça completamente o arquiteto, que em suas últimas palavras lança uma maldição contra ele, dizendo que quando os pilares de fogo que sustentam o céu estiverem erguidos, a morte inevitável irá bater em sua porta. Após dizer essas palavras, o arquiteto então é despedaçado junto com suas estátuas, e Sun Jin-woo, junto com a Guilda Hunters, conseguem finalmente sair do covil duplo em segurança. E assim, a batalha chega ao fim. E bom, galera, eu espero muito que você tenha gostado dessa batalha. Depois de muito tempo, Sun Jin-woo finalmente reencontrou essa estátua e a derrotou com o poder que recebeu dela mesma. Mas então, se você gostou do vídeo, eu peço para você deixar o seu like. E também se inscreva no canal e ative o sininho para você não perder nenhum novo vídeo de Solo Leveling que eu vou continuar trazendo aqui para você. Então, eu agradeço muito por você ter assistido até aqui e até a próxima!